Na vida nós temos duas opções, nós podemos buscar o prazer ou buscar aquilo que é valioso. De forma superficial, podemos dizer que os prazeres são melhores, afinal, o que é melhor do que se sentir satisfeito, não é mesmo? Só que geralmente as pessoas só dizem isso até conhecerem qual é o tamanho, a imensidão do valor dos bens valiosos, já que, como diz Antoine de Saint-Exupéry do livro Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Análise do livro Trivium, de Irmã Miriam Joseph. Quando falamos em Trivium, falamos em 3 das 7 artes liberais. Patrick, mas quais são elas? A gramática, a lógica e a retórica. Da gramática, o livro fala sobre a arte de interpretar símbolos. Quando a gente fala em retórica, a gente está falando sobre a arte da comunicação. E quando falamos na lógica, nós falamos sobre logos, falamos sobre a arte de usar a razão. Mas nesse vídeo eu vou falar para você o que são as 3 classes de bens de acordo com o livro Trivium. Patrick, mas que classe de bens são essas? Os bens úteis, bens aprazíveis e os bens valiosos. Quando falamos nos bens úteis, nós estamos falando daquilo que tem utilidade, daquilo que é utilizado como uma ferramenta. Então, os bens úteis são aqueles que são desejados porque eles permitem que alguém adquira os bens valiosos. Patrick, mas me dê exemplos. O alimento, por quê? Porque ele é um meio de nutrir o nosso corpo. O dinheiro, por quê? Porque ele é um meio para que a gente possa comprar algo que vai trazer para a gente algum nível de satisfação ou até mesmo algum bem valioso, alguma coisa que tem um valor maior, que vai aumentar o nosso valor intrínseco. Nós temos também o remédio, que vai reduzir a nossa dor ou extinguir alguma dor que a gente está sentindo, e temos os livros. Por meio deles nós podemos buscar o conhecimento, que é um bem valioso, como também podemos sentir prazer lendo algum livro de entretenimento, por exemplo. Patrick, mas agora me fala sobre o que são esses bens valiosos. São aqueles bens que o valor deles não se esgota naquele bem em si, mas está além deles. Por quê? Porque nos trazem um valor intrínseco, um valor interno. Eles fazem a gente crescer como pessoa, crescer como ser humano. Patrick, mas me dê exemplos. O conhecimento é um bem valioso, por quê? Porque ele pode fazer você crescer como pessoa, ele vai alimentá-lo não só por aquele conhecimento em si, mas você vai poder usá-lo para diversas coisas na sua vida. Por exemplo, uma transferência distante. A transferência distante nada mais é do que o princípio da correspondência lá do Caibalion, assim em cima como embaixo, ou seja, você tem princípios que vão reger diversas coisas. Se você conhece o princípio de uma área, você vai poder muito bem utilizá-lo para outra área. E também esse conhecimento que você vai adquirir pode melhorar o seu sistema decisório, a forma como você toma decisões. A virtude é um bem valioso, por quê? Porque quando você é virtuoso, você faz aquelas ações virtuosas, você executa as ações virtuosas, você traz o bem para a humanidade, você faz o bem para outras pessoas. Assim, quando você busca as virtudes, você vai estar melhorando a sua vida e melhorando a dos outros, ou seja, essas virtudes vão fazer você crescer internamente, crescer como pessoa. E nós temos também a saúde. A saúde, ela é um bem valioso, por quê? Porque se você não tiver saúde, então você não vai poder viver plenamente. Por quê? Porque você vai estar se sentindo muito mal internamente. Tem até aquela frase lá do Hipócrates, o pai da medicina, que nos diz: mente sã, corpo são. Então é muito importante que você esteja saudável psicologicamente e também fisicamente, para que você possa gozar da sua vida, viver a boa vida, como diz até Epiteto lá no livro A Arte de Viver. E por último nós temos também os bens aprazíveis. Bens aprazíveis são aqueles que são desejados por si mesmos em função da satisfação que dão a quem os possuir. Exemplos de bens aprazíveis são a felicidade, afinal é muito prazeroso, é muito satisfatório você sentir felicidade. Temos também a comida saborosa. Quando a gente se alimenta de uma comida saborosa, a gente sente um bem-estar muito bom, e aquele bem-estar a gente vai sentir só na hora. É muito diferente de um bem valioso. Por exemplo, se você adquirir uma virtude, você executar aquela virtude, você vai se tornar possuidor dela. Então você pode usar na hora que quiser. Já quando a gente está falando nessa comida saborosa, nós estamos falando de algo que a gente vai se alimentar e depois vai passar. A felicidade, ela também é um estado, tá, pessoal? Ninguém é feliz o tempo inteiro. No máximo, a gente tem lá aquela teoria do ar-condicionado, que diz pra gente lá no livro, eu acho que é A Sutil Arte de Ligar o
foda-se, que diz que algumas pessoas têm uma predisposição a terem mais felicidade na vida, a verem o mundo de uma forma mais positiva. Assim, essas pessoas vão ter um nível de felicidade, assim, o estado geral dela vai ficar mais nesse nível de felicidade do que a de outras pessoas, vamos dizer assim. É como se fosse um ar-condicionado. Então, essas pessoas, acontece algum problema muito grande, em poucos dias ela já volta ali para aquele nível 7 ali em 10, entendeu? Se acontecer alguma coisa muito boa, também pouco tempo depois, vai voltar para esse nível de 7. Os bens aprazíveis nada acrescentam ao valor intrínseco do possuidor, nem são desejados como meios, ainda que possam estar associados a bens valiosos ou úteis. Tá, Patrick, mas me dê exemplo. O conhecimento pode ao mesmo tempo ser um bem valioso, trazer um valor intrínseco, fazer você crescer como pessoa, como também pode ser um bem aprazível, ele pode te fazer sentir prazer ao ler. E para isso muita gente gosta de leituras como fantasia, por exemplo, ou uma leitura de humor. Já quando a gente fala no alimento, a gente pode pensar numa pizza, por exemplo. Além dela ser um bem útil, por quê? Porque vai alimentar o corpo, mas pessoal, vale lembrar que não é um alimento saudável, né? Mas ele vai sim trazer ali uma carga de carboidrato, de gordura, que o corpo vai usar como energia. É alimento nesse sentido que eu tô falando. Ao mesmo tempo que esse alimento, ele vai ser aprazível, vai ser algo que é gostoso, que é satisfatório, pelo menos para a maioria das pessoas, inclusive eu, é claro. Se chegou até aqui, eu cumpri minha missão. Por quê? Porque agora você sabe que é um bem útil, um bem aprazível e um bem valioso. Pessoal, quando você colocar um propósito na sua vida, é muito interessante que você não coloque como propósito ter um bem útil, tá, pessoal? Por quê? Porque o bem útil, ele é apenas uma ferramenta para que você consiga ali um bem valioso de preferência. Muita gente acaba se entregando ao prazer, se tornando hedonista, buscando aquele princípio do prazer. Ele busca o prazer a todo custo e evita a dor a todo custo. E quando você faz isso, o prazer, ele é viciante. Você quer cada vez mais prazer, e isso acaba se tornando um grande problema, porque pode te levar à depressão ou até mesmo à ansiedade. A depressão por quê? Quando você não conseguir aquele nível de prazer que você queria, você tende à depressão. E a ansiedade por quê? Porque depois que você sentir aquela sensação maravilhosa, você vai querer repetir tudo aquilo e pode ser que aquilo não dê certo, o que vai ser muito angustiante para você. Eu sou o Patrick do canal Sono Papiro, por hoje é só aí. Valeu!